Urgente, o leilão do século. Putin comprou Trump e o ZEUA. Uma quantia astronômica pelo silêncio. Negociação, onde a aposta é a Ucrânia. Um acordo escandaloso cujos detalhes fazem o cabelo arrepiar. O SBU colocou a mão forte sobre o Kremlin. A elite de Putin se apagou no fogo da vingança. Os nossos organizaram uma devastação que os russos ainda vão sonhar por muito tempo. A inteligência especial mostrou-se instável. Imagens de tirar o fôlego. Uma explosão inesperada em Genebra. Kiev derrotou Medinsky. Putin se arrependeu de ter enviado justamente ele para as negociações. No bunker está um caos. Lukashenko está sendo derrubado, Zelensky vai all-in, a Bielorrússia está prestes a se tornar livre, a Transnistria também finalmente esperou sua vez. A Moldávia respira aliviada. Os primeiros detalhes. A China não fica para trás. Xi deu um passo brusco para longe de Putin. O jogo secreto de Pequim entra em uma fase aberta. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. 5 minutos atrás surgiu algo chocante. É por isso que Washington está abandonando Kiev nas negociações. Putin compra Trump por 12 trilhões de dólares. O acesso premium dos russos ao líder americano agora está desbloqueado. Os EUA sempre jogaram segundo as regras do Kremlin. Isso é inacreditável. O mundo prendeu a respiração. Uma conspiração secreta pode se transformar em uma tempestade. Será que chegou a hora de tomar uma decisão crucial? Vamos assistir. O Kremlin ofereceu à Casa Branca o maior acordo econômico de todos os tempos, que pode trazer não apenas riquezas inimagináveis, mas também o tão sonhado Prêmio Nobel, segundo informa The Economist. Parece que é justamente aí que está a resposta para a pergunta por quê? Durante todo esse tempo, Donald Trump se recusa a deter o agressor e, de fato, chantageia a vítima, forçando-a a concordar com a capitulação. Para a Ucrânia, é melhor sentar-se à mesa de negociações o quanto antes. Isso é tudo o que posso dizer. Estamos em uma situação em que queremos que eles venham. O astuto agente da KGB há muito tempo calculou a principal fraqueza do ex-comerciante e já voou até o Alasca com uma proposta de 12 trilhões de dólares. Isso equivale a 6 orçamentos anuais da própria Federação Russa. Os russos ofereceram aos americanos a extração de petróleo e gás no Ártico, o desenvolvimento de jazidas de metais de terras raras, a criação de um data center com energia nuclear e a construção de um túnel sob o Estreito de Bering. Segundo jornalistas, Putin chegou a prometer devolver 5 bilhões de dólares em ativos confiscados de empresas petrolíferas. ExxonMobil. Simplesmente acreditar de forma totalmente cega na palavra de Putin seria considerado um ato de extrema ingenuidade para qualquer pessoa nos dias de hoje. Putin e a responsabilidade, Putin e promessas são elementos que são absolutamente e completamente irrelevantes. Todo esse processo de negociação é cuidadosamente planejado. Kirill Dmitriev. Desde abril do ano passado, Vin se encontrou com Steve Witkoff, enviado especial de Trump, uma dúzia de vezes. Dmitriev também viajou para o outro lado do oceano e circulava em torno de Steve, e depois de Steve e do genro de Trump, Jared. Em Moscou, oferecia-lhes cheburek e mostrava a Praça Vermelha. E seguindo a velha tradição da Horda de Ouro, enviava presentes para o outro lado do oceano. Witkoff entregou uma caixa para Trump, de caviar vermelho da região de Khabarovsk, informou o Ministério da Indústria e Comércio da região. Witkoff experimentou o caviar vermelho durante um almoço em um restaurante de Moscou. Ele ficou tão impressionado que o enviado especial recebeu de presente uma caixa inteira de caviar. Sobre o quão próximos se tornaram russos e americanos, em menos de um ano, como pode ser visto neste vídeo. O microfone número 1 de Putin, o propagandista Zarubin, fez uma reportagem exclusiva sobre o último encontro entre Vitkov Kushner e Putin. Veja como os americanos se comportaram enquanto aguardavam o ditador. Antes do início da reunião com Putin, aqui todos conversam sem tradução. No pulso do genro de Trump, um fio vermelho. Alguns acreditam que essas pulseiras ajudam na saúde e trazem sorte, mas ele também tem um anel no dedo. O mesmo anel que Josh Gruenbaum tem. E são claramente anéis inteligentes, ou seja, que medem o nível de estresse, frequência do pulso, fases do sono. Naquele momento, eles claramente não estavam sob estresse especial. Evidências.
tapinhas no ombro. E até piadas. Até o tradutor de Putin recebeu elogios dos americanos. Steve Lutko de repente pronunciam. Todas essas viagens e sorrisos gentis são por causa de um grande acordo. Segundo o The Economist, durante todo o verão passado, uma enorme quantidade de advogados do outro lado do oceano trabalhou além do normal para analisar a possibilidade de um cenário de retirada das sanções contra a Rússia. E depois de 2022, estamos falando de 23 mil restrições financeiras. Os negócios americanos esperam conquistar o mercado russo, onde antes da invasão os europeus eram líderes, além de buscar acesso aos ativos bloqueados. Mas o principal que inspira os enviados de Trump são as participações potenciais em megaprojetos capazes de mudar os mercados globais de commodities. A maioria dos campos de petróleo russos antigos está bastante esgotada para manter a produção. O país precisa de grandes injeções de tecnologia estrangeira, mão de obra e capital. Isso poderia impulsionar uma revolução do xisto na Sibéria Ocidental, onde, segundo estimativas de Artem Abramov, da consultoria Rystad Energy, pode haver 12 bilhões de barris de reservas recuperáveis de petróleo e gás. Isso equivale aproximadamente a 7 anos de produção de petróleo na bacia do Permiano, a principal região de xisto dos FS-Newa. Putin está apostando na ganância de seu colega do outro lado do oceano. E até agora, essa aposta está funcionando. Comerciantes que temporariamente se encontram nas cadeiras dos líderes das superpotências perdem a cabeça por riquezas ilusórias. A batalha pela vida continua, ajuda para o herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação, e sim uma série de operações complexas. Todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso defensor estão na descrição abaixo do vídeo. Neste exato momento, os russos do SBU destruíram os núcleos de comando do exército russo. Uma operação especial dos nossos, cujo resultado deixou o mundo boquiaberto. As primeiras imagens já estão na internet. Os centros de Moscou de Gerasimov nunca queimaram de forma tão impiedosa. Os ocupantes já se arrependeram de terem invadido a Ucrânia. Os drones trituraram duramente o inimigo em seu próprio território. Uma série de ataques e a máquina militar russa desmoronou. Uma derrota total está se aproximando. Falaremos sobre isso em instantes. Uma operação brilhante do SBU que privou os ocupantes da comunicação com o comando. Foram atingidos alvos secretos que normalmente não são tão fáceis de alcançar. No geral, essas cidades são muito discretas, bem escondidas, e a questão de atingi-las sempre é muito relevante. Estamos falando de quartéis generais e postos de comando. A informação sobre sua localização é altamente confidencial. E não é de se estranhar, pois o funcionamento deles determina o destino da linha de frente. Mas basta uma ação descuidada e o quartel-general fica exposto, como na palma da mão. E então é só uma questão de técnica. Normalmente, eles são descobertos ou por algum equipamento. Um satélite passa e detecta algo suspeito, ou por interceptação de alguma conversa descuidada, como quando militares russos ligam para casa e dizem: "Mãe, você não imagina, me deixaram trabalhar em um quartel-general secreto que fica em algum lugar da região de Zaporizhzhia." Interceptar uma conversa não é difícil, assim como identificar o local de onde ele está falando. Graças aos agentes das Forças Especiais Alfa, 4 quartéis generais e postos de comando foram destruídos de uma só vez. E todos eles estavam localizados na retaguarda do inimigo, Ou seja, onde os russos se sentiam seguramente escondidos. É importante quando os comandantes de diferentes direções se reúnem lá com grandes mapas. E ainda, claro, é desejável que os generais também venham. Com essas faixas largas como autoestradas, eles entraram lá e, claro, foi então que eles foram atingidos. Não vamos entrar em detalhes dessas operações, basta entender que é um trabalho muito minucioso. Mas o dano causado aos ocupantes valeu a pena. Graças ao ataque a esses alvos, os invasores russos têm sua gestão de unidades, fornecimento de recursos e preparação de novos ataques significativamente dificultados. No âmbito da operação do SBU, também foram atingidos 3 locais de posicionamento de pessoal, incluindo forças especiais do FSB. Além disso, as forças especiais ucranianas atingiram uma instalação de produção de veículos aéreos não tripulados, 2 depósitos de combustíveis e lubrificantes, 2 posições de lançamento de drones, um depósito de munições e um centro logístico.
Também foram eliminados 4 postos de comando e observação, além de outros alvos militares. Os drones FP2 foram utilizados contra esses alvos. Segundo o serviço de imprensa do SBU, os drones estavam equipados com cargas explosivas de 105 quilos, o que garantiu alta eficácia da operação. Os drones estão em ação. O SBU atua não apenas diretamente contra os ocupantes russos, mas também contra alvos que auxiliam a linha de frente. Estamos falando, se é claro, do complexo militar industrial russo. E aqui também os russos tiveram perdas nos últimos dias. Os drones visitaram a fábrica Metafrax Chemicals, localizada no Krai de Perm. A distância até lá é de 1.600 quilômetros, mas isso não é obstáculo para o Serviço de Segurança da Ucrânia quando a missão é sabotar a indústria militar de retaguarda da Rússia. Esta empresa é o maior produtor de metanol da Rússia. Sua produção é utilizada para fabricar componentes químicos necessários para a produção de explosivos e outros materiais de uso militar. Este já é um ataque à refinaria de petróleo de Ukhta. Aqui, o Serviço de Segurança da Ucrânia estabeleceu um novo recorde. Esta refinaria de petróleo está localizada a 1.750 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A sabotagem das instalações petrolíferas parece ser, de fato, um dos alvos favoritos dos drones do Serviço de Segurança. Na noite anterior, o Serviço de Segurança da Ucrânia também atingiu o terminal de petróleo da Mani Naftogaz, localizado no Krai de Krasnodar. Acertaram mesmo um do tipo avião. O drone estava ali em tempo real. Eu fiquei chocado. Olha ali, dá uma olhada pela janela. Taman Naftogaz é um dos maiores portos russos na região do Mar Negro, responsável pelo transbordo de petróleo, gás e amônia. O ataque anterior a esse terminal, em 22 de janeiro, causou à Rússia prejuízos de cerca de 50 milhões de dólares. E isso é apenas uma pequena parte do trabalho realizado em um período muito curto pelo Serviço de Segurança para minar o potencial militar da Rússia. E quantas mais ainda estão por vir? Revelações chocantes de Genebra. Finalmente, isso foi dito em voz alta. Putin enviou a pessoa errada para as negociações. Medinsky passou vergonha de forma contundente. A Ucrânia deu um passo inesperado e lançou a roda da justiça. Umirov e Budanov cobriram os russos. E foi épico. Choque. A Europa ligou o motor, Starmer, Macron. E eles não estão apenas prontos para invadir ao comando. Moscou está histérica. O que acontecerá a seguir? Previsões chocantes. Não perca. As negociações em Genebra nos dias 17 e 18 de fevereiro diferem do último encontro em Abu Dhabi. A questão é que as partes trabalharam simultaneamente em duas direções, política e militar. Por isso, as delegações se dividiram em grupos. A Ucrânia está trabalhando de forma construtiva. O objetivo final permanece o mesmo: uma paz justa e duradoura. No entanto, segundo informações da revista The Economist, a delegação ucraniana se dividiu não apenas para as negociações. Dentro da equipe, supostamente não há uma posição unificada quanto ao ritmo de um possível acordo. Um grupo liderado pelo ex-chefe da inteligência da Ucrânia, Kirilo Budanov, acredita que é melhor aceitar rapidamente as condições do presidente do ZEUA, Donald Trump, e pôr fim às ações militares. Outro grupo da delegação, liderado por Andriy Yermak, não está muito interessado em assinar o acordo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo a avaliação dos jornalistas, tenta equilibrar esses dois enfoques ao mesmo tempo em que tem sua própria visão do processo de negociação. Não sabemos em que os jornalistas se baseiam, mas isso parece um desvio. A própria Rússia não quer focar no principal, que é a paz. Embora, na opinião de especialistas, o que o economista escreveu pode ser uma tática planejada pela delegação ucraniana. A interpretação do que pode dividir é claramente falsa, pois é óbvio que a única condição para uma resolução rápida seria a retirada da Ucrânia das áreas das regiões de Donetsk e Luhansk não ocupadas pela Rússia, o que, na verdade, todos entendem perfeitamente, não levará à paz.
A Rússia não mudou nenhuma outra condição, ou seja, até mesmo o cessar-fogo apenas congela a situação. E já está claro que Budanov entende isso. Talvez possam haver algumas variações na tática, ou pode haver outro momento. Existe a tática do policial bom e do policial mau. Mas vamos voltar às próprias negociações. Talvez a atualização mais importante seja dos europeus. Nas negociações trilaterais, representantes dos países europeus não participaram, mas, como contou o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, houve uma reunião separada com as delegações ucraniana e americana. Concluiu uma reunião separada com representantes dos EUATA e parceiros europeus. França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Suíça discutiram os resultados da rodada de negociações de hoje e sincronizaram as abordagens em relação aos próximos passos. Claro que a Rússia foi contra a participação da Europa, mas a delegação europeia mesmo assim. Após uma longa e cansativa jornada, atravessando diversas fronteiras internacionais, o viajante finalmente desembarcou e chegou à belíssima e cosmopolita cidade de Genebra, localizada na Suíça, onde foi recebido por uma atmosfera vibrante e repleta de história em cada esquina, que percorria logo após sua entrada oficial no território suíço. Para todas as nações europeias e, naturalmente, a questão do encerramento deste conflito e as condições específicas em que ele termina são uma necessidade extremamente vital para os europeus. Mas vamos voltar às negociações após o término da primeira rodada da reunião de Genebra. O jornalista da Axios, Barak Ravid, escreveu que as negociações políticas chegaram a um impasse. E tudo por causa de Vladimir Medinsky. Sim, Putin enviou novamente esse pseudo-historiador para as negociações. Curiosamente, até mesmo os propagandistas do Kremlin zombam das palestras de Medinsky sobre Rurik. Que questões vocês estão levantando? Segurança, território, democracia. Aulas de história, diga, pelo menos teve. O mesmo ativista, citando Volodymyr Zelensky, escreveu que a Ucrânia está preocupada com a participação de Medinsky nas negociações. E essa preocupação não é infundada. Medinsky gosta de filosofar sobre as raízes históricas da guerra. Nós não temos tempo para tudo isso, por isso precisamos tomar decisões e devemos acabar com a guerra. A presença de Medinsky indica que a Rússia sabota as negociações, como relata o Washington Post. O retorno de Vladimir Medinsky, assistente do presidente Vladimir Putin, que anteriormente questionou a soberania da Ucrânia, à liderança da delegação russa nas negociações em Genebra, é um sinal de que Moscou pretende insistir em suas próprias posições. As exigências políticas mais duras à Ucrânia, voltadas para remover Zelensky do poder e minar a soberania do Estado ucraniano. No Kremlin, por sua vez, insistem que Medinsky sempre foi o chefe da delegação deles e que ele não esteve presente nas negociações anteriores porque estava sendo discutida uma questão fora de sua... A competência é a união de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para realizar um trabalho com excelência e resultados positivos no ambiente profissional. Lá, nosso grupo foi liderado por Kostyukov. O grupo permaneceu com variações. Mas por mais que o Kremlin tente explicar isso, Medinsky é um sinal muito claro sobre as intenções pacíficas da Rússia. Ou melhor dizendo, sobre a ausência delas. No geral, o fato de Moscou ter colocado novamente Medinsky como chefe da delegação foi uma evidência clara, um sinal muito forte de que, neste momento, não há qualquer intenção real de avançar nas negociações. Isso demonstra de maneira bastante evidente que nem sequer existe vontade por parte das autoridades russas de negociar qualquer coisa de forma séria ou construtiva. Quanto às negociações do grupo militar, segundo informações do próprio Axios Progress, elas existem. Segundo o presidente da Ucrânia, tratava-se de um mecanismo de monitoramento do cessar-fogo. Os militares entendem como monitorar o cessar-fogo e o fim da guerra, caso haja vontade política. Eles basicamente já chegaram a um acordo sobre quase tudo lá. O monitoramento certamente contará com a participação do lado americano. E mais algumas palavras sobre o primeiro dia de negociações. Na Rússia, a reunião foi chamada de tensa. As negociações duraram cerca de 6 horas. Tudo aconteceu a portas fechadas. Volodymyr Zelensky também fala sobre o encontro difícil. Ontem realmente houve encontros difíceis. E podemos constatar que a Rússia está tentando prolongar as negociações que já poderiam ter chegado à fase final.
Além disso, como escreve o Axios citando Zelensky, o presidente da Ucrânia instruiu a delegação a também levantar a questão de um encontro pessoal com Putin. Segundo ele, essa é a melhor maneira de alcançar um avanço na questão territorial dentro dos... O processo envolve diversas rodadas de negociações entre as partes interessadas para que se chegue a um acordo comum e benéfico para todos os envolvidos. Para dizer o mínimo, não é muito corajoso. Os russos estão fazendo de tudo para evitar esse encontro. Vimos como Putin, de forma bastante vergonhosamente, simplesmente acabou fugindo do importante encontro diplomático na Turquia. A questão dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, é claro, também está na mesa. Os rapazes definitivamente precisam levantar a questão desses ataques, principalmente para o lado americano, que também sugeriu, tanto para nós quanto para a Rússia, que se abstivessem de ataques. A Ucrânia está pronta, não precisamos de guerra e sempre agimos de forma espelhada, defendemos nosso país. No dia 18 de fevereiro, as negociações duraram apenas 2 horas. Segundo o chefe da delegação russa, Medinsky, tudo está complicado. Você sabe, as negociações duraram 2 dias. O dia de ontem acabou sendo extremamente longo, apresentado em diversos formatos diferentes, e hoje teremos ainda mais um pouco de conteúdo por cerca de 2 horas. Foram momentos bastante difíceis, mas foram muito reais. Aliás, como era de se esperar, não houve progresso nas questões das Forças Armadas e do território. A próxima reunião trilateral está prevista para breve. Finalmente, um ataque direto contra Lukashenko. Zelensky arregaçou as mangas e atingiu Minsk. O Batka está em choque. Chegou a hora do acerto de contas. Putin observa com medo, querendo saber o que vai acontecer a seguir. A bomba explodiu. Kiev está cortando metodicamente o oxigênio dos amigos de Moscou. Isso você precisa ver. Os instrumentos de influência estão escapando das mãos do ditador. A Transnistria já não pode mais ser mantida. A Moldávia está cobrindo a Federação Russa com um lençol e, ao que parece, para sempre. Será que estes são os primeiros sinais do início da libertação dos territórios? Falaremos sobre isso a seguir. Parece que os amigos mais próximos de Putin em breve não terão motivos para comemorar. Sabe, quando tudo está calmo, equilibrado, estável para nós, ficamos entediados. Estagnação. Nós queremos mais agitação. E a agitação só está ganhando força. A Ucrânia está cada vez mais ativa contra aqueles que ajudam o Kremlin a se manter no poder. E o primeiro dessa lista, claro, é o autoproclamado presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Por ajudar ativamente a Rússia na guerra contra a Ucrânia, Kiev impôs um novo pacote de sanções contra ele. A decisão foi assinada pelo presidente Volodymyr Zelensky. A Ucrânia aplicou um pacote de sanções contra Alexander Lukashenko e estamos intensificando significativamente a oposição a todas as formas de sua colaboração nos assassinatos de ucranianos. Vamos trabalhar com os parceiros para que isso tenha um efeito global. Se nos unirmos e chegarmos a um acordo, aqueles que impuseram sanções contra nós é que vão se assustar. Mas, por enquanto, quem deve ter medo é o Batka. As sanções prevêem o bloqueio de ativos, a cessação total das operações comerciais, a proibição de trânsito e transporte pelo território da Ucrânia, a suspensão de obrigações económicas e licenças, a proibição de participação em privatizações e compras governamentais. O acesso a tecnologias e a programas conjuntos de projetos de defesa é fechado. São impostas restrições à entrada e às operações financeiras. Alexander Lukashenko já há bastante tempo troca a soberania de Belarus pela extensão do seu poder pessoal, ajuda os russos a contornar as sanções mundiais por essa agressão, justifica ativamente a guerra russa e agora ainda aumenta sua própria participação na ampliação e prolongamento da guerra. Haverá consequências especiais por isso. Na segunda metade de 2025, os russos instalaram um sistema de retransmissores no território de Belarus para controlar drones de ataque. Isso intensificou os ataques no norte da Ucrânia, desde a região de Kiev até Volhynia. Parte dos ataques, especialmente contra instalações energéticas e ferrovias em nossas regiões, os russos não teriam conseguido realizar sem essa ajuda de Belarus. Ou seja, não se trata mais apenas do fornecimento de território, como foi em 2022. Belarus tornou-se um elemento pleno da máquina militar russa. Parece que alguém está absorvendo em outra pessoa. A questão é, para quê?
Hoje, mais de 3.000 empresas bielorrussas trabalham para a guerra russa. Elas fornecem equipamentos, maquinário e componentes críticos, incluindo peças para a produção de mísseis que são usados para bombardear cidades ucranianas. Paralelamente, está sendo desenvolvida a infraestrutura para o posicionamento de mísseis de médio alcance Oryeknik em território bielorrusso. Essa é uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas também para as capitais europeias. Lukashenko não apenas forneceu o território, as fábricas bielorrussas também forneceram a base mecânica e os componentes-chave para essa arma, e o fornecimento continua. Não se pode permitir que Belarus seja separada da Rússia. Mas não é só a Bielorrússia. A Ucrânia continua a atacar outro ponto sensível do Kremlin, a Transnistria, uma zona onde a influência russa se mantém há décadas e onde está concentrada uma guarnição de Moscou capaz de ameaçar não só a Ucrânia, mas toda a Europa Oriental. Já estamos ajudando tanto através do desenvolvimento de uma infraestrutura fronteiriça conjunta, quanto afastando a Moldávia dos recursos energéticos russos, além da cooperação mútua no caminho para a adesão à UE. E é muito importante que esse seja um movimento conjunto. Além disso, a Ucrânia possui recursos suficientes para resolver radicalmente a questão da Transnistria. Se houver em Chisinau a vontade política, então nós resolveremos esse problema do ponto de vista militar, tenho certeza, muito rapidamente. Na minha opinião, essa questão precisa ser encerrada e devemos parar de fingir que os ocupantes russos têm o direito de estar no território da Moldávia. Assim, a Ucrânia atinge não apenas a linha de frente, mas todos os pontos de força do Kremlin, incluindo os aliados do ditador russo, transformando-os em alvos vulneráveis. Isso precisa ser visto. Xi Jinping deu um tapa em Putin. A torneira do petróleo está sendo fechada e os bolsos da Rússia, por ordem, estão ficando furados. O Kremlin não estava preparado para essa reviravolta. Pequim começou seu próprio jogo pelas costas de Moscou e silenciosamente tira da Rússia aquilo que está mal guardado. Os primeiros sinais. A Rússia está se desintegrando. A Sibéria já não pode ser recuperada. A China foi all-in, com o que Putin deve começar a se preocupar já amanhã. Vamos assistir. O colapso do império de Putin. A Rússia deixa de ser um centro de influência e poder. Não se pode ter medo. Quem começa a ter medo perde tudo imediatamente. Mas é absolutamente necessário entender o que pode acontecer. Só que isso não muda muito a situação, pois a invasão da Ucrânia tornou-se não apenas um suicídio militar, mas também geopolítico para o Kremlin, mostrando ao mundo inteiro a fraqueza do império de Putin. E enquanto Putin está ocupado com a guerra e tentando salvar seu poder, a China está tomando as posições económicas e políticas da Rússia, do Cáucaso ao Mar Cáspio. Em outras palavras, Moscou está perdendo influência onde por décadas era considerada o principal jogador. A China está tentando absorver ao máximo a Federação Russa. Faz isso, é claro, não por meio de alguma escalada militar ou agressão. É uma absorção suave, uma absorção cultural, uma absorção de recursos, uma absorção tecnológica, é uma absorção e, em termos de formulação, é também uma integração em um único sistema financeiro. Porque a Federação Russa mantém os recursos do Banco Central em yuans e não mais em dólares e euros, moedas mundiais de reserva livremente conversíveis como antes. Desde o lançamento da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, a China, passo a passo, expande sua influência na Ásia Central. Ela financia estradas, entroncamentos ferroviários, oleodutos e outros projetos, transformando a região em uma nova ponte de trânsito entre a Ásia e a Europa, contornando o território da Rússia. Quando até mesmo o rublo por si só não vale nada e as reservas do Banco Central, que influenciam a economia da Rússia, dependem totalmente de Pequim, quando a indústria de máquinas depende completamente de Pequim, quando os setores tecnológicos dependem totalmente de Pequim, quando todos os chips, não dependem apenas de Pequim, mas inclusive e provavelmente em primeiro lugar dele. De que tipo de subjetividade, afinal, pode-se falar de uma forma ou de outra? A partir de 15 de setembro de 2025, os russos terão isenção de visto para a China, e na Sibéria e no extremo oriente da Federação Russa já estão se formando enclaves chineses com suas próprias escolas, negócios e cultura. O Kremlin não está desenvolvendo a região, mas sim entregando-a para o assentamento de estrangeiros. As relações entre a Rússia e a China sempre foram complexas, sempre foram ambíguas.
E em sua história recente, elas se assemelham mais não a relações de amigos, parceiros ou aliados, mas sim a relações de parceiros situacionais, e às vezes, em períodos de tensão, até mesmo de concorrentes, em alguns casos regionais e em outros já parcialmente globais. Atualmente, na balança comercial externa da Rússia, a participação da China já representa 1/3. Em setembro de 2025, havia pelo menos 13 mil pessoas jurídicas com capital chinês operando na Rússia. O faturamento total dessas empresas no ano passado ultrapassou 41 bilhões de dólares americanos. As relações entre a Rússia e a China não podem ser positivas, porque a região do Cáucaso do Sul, a região da Ásia Central, sempre foi uma zona da CSTO, dos BRICS, enfim, uma zona de influência da Federação Russa, o que absolutamente não agrada à China. E nós até vemos o quanto os países da Ásia Central, como o próprio Cazaquistão, já estão mais próximos em termos de economia e segurança da China do que, por exemplo, da Federação Russa, que simplesmente, devido à falta de recursos, não é capaz de manter a influência que tinha nessas regiões anteriormente. E mais um golpe para a Federação Russa vindo do Império do Meio. As refinarias chinesas começaram a recusar a compra de petróleo russo depois que os EUA e outros países ocidentais impuseram sanções contra os principais produtores da Rússia e parte de seus clientes. As relações entre os Estados Unidos e a China tornaram-se mais calorosas, mais construtivas, embora, sem dúvida, ainda estejam tensas, mas estão encontrando pontos de contato em comum. Os períodos de escalada mútua, principalmente econômica, claro, a KMM, são substituídos por períodos de diálogo construtivo, HMM, e o período de confronto entre os EUA e a China está se transformando em uma espécie de confronto por procuração. Putin está lenta, mas seguramente perdendo poder e autoridade nos países da antiga URSS, que o Kremlin sempre considerou como seus satélites. Por hoje é só da minha parte. Eu fui Darina Gutskalo. Mais notícias infernais no nosso próximo episódio e por enquanto não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!